Vilela, primeiramente eu gostaria de dizer que é uma honra. Não, que isso, que honra. Eu estar aqui contigo e falar com o teu honra é público. minha. E eu gostaria que esse podcast ficasse marcado na vida de pessoas do mundo todo que vão nos assistir agora. E muitos me mandaram mensagens dizendo que vão estar trabalhando agora, que vão poder assistir só depois. Ah, isso acontece, assim. Tem gente que vê na live, mas isso daí fica pra sempre na internet, então vai ser legal. O que nós vamos tocar em relação a hábitos. Ah, é? Que Poucos falados, que são cheios de tabus, que na verdade mudam a saúde e geram vida. Tem uma coisa, Vilela, antes de eu te responder de onde é que eu venho, que eu digo muito para meus pacientes. É uma frase minha. É uma coisa tão simples, mas algumas pessoas acabam refletindo. Eu sempre digo assim, ó, eu sou cirurgião, da parte do intestino de reto de anos, e eu digo, nós só temos uma vida. Só uma. Se nós não cuidarmos dessa única vida que nós temos, todos os nossos sonhos, anseios, projeções, planos com os filhos, planos profissionais, planos em relacionamentos, eles são interrompidos. Claro. E é isso que eu observo, infelizmente, seguidamente e semanalmente na minha clínica privada. Por hábitos ruins, por desconhecimento de algumas coisas. Porque assim, ó, Vilela, eu penso o seguinte, ó, eu creio que... Só ficar um pouquinho mais perto. Ok. Aí. Eu creio que existem princípios milenares, Tá. que eles são imutáveis. Ainda mais quando um princípio ele é divino. Existe um princípio milenar que ele é muito bem descrito no Novo Testamento da Bíblia, em Gálatas, no capítulo 6, que diz assim, sobre a lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Em resumo, o que tu plantar, Vai colher. tu vai colher. Então, por exemplo, é o seguinte, você semeia amizade, companheirismo, confidencialidade em relação a alguma coisa que você me conta, eu vou colher bons amigos. Você é uma pessoa que planta egoísmo, falsidade, hipocrisia, tu vai colher falsos amigos. Planta amor, tu colhe amor. Isso aí em relação à saúde. Se tu plantar bons hábitos, se você plantar prevenção, tu colhe saúde. Qualidade de vida. Tu colhe vida. E como a vida só tem uma, não esqueçam disso, só tem uma. Todas as tuas fichas, todo o teu empenho tem que ser em relação à tua saúde, à tua vida. Porque tudo o resto, Vilela, fica para trás. E o que eu observo é o seguinte, ó. Quando a gente é pequeno e nós vamos parabenizar alguém, ou a gente recebe, o que a pessoa diz para ti? Eu desejo que tu tenha muita saúde, não é isso? É. Só que quando as pessoas são jovens, a gente não entende isso, né? Não. A gente consegue entender quando passa dos 40 e pouquinhos anos, que tu acaba tendo algum tipo de doença ou tendo algum familiar que adoeceu ou que morreu. E você começa a ver como é importante entender que esse maior bem que Deus nos deu para administrar, que é a vida, é algo muito sério. E, na verdade, as pessoas chegam na minha clínica, muitas vezes, sem ter plantado bons hábitos, sem ter plantado prevenção. Por quê? Às vezes por desleixo. Muitas vezes é por falta de conhecimento. Na minha área, na coloproctologia, que eu já chego te dizendo que é uma das áreas mais, entre aspas, elitizadas do mundo. É? O que quer dizer elitizadas, Vilela? Não é que é uma área de rico. Coloproctologia é uma das áreas cirúrgicas que menos tem especialistas no mundo. Tá brincando. Tem países da Europa que não tem coloproctologistas. Tem menos de 3% das cidades do nosso país tem coloproctologista. E por que você acha que acontece isso? Por alguns motivos. Um deles, as residências médicas de coloproctologia são muito poucas, né? E é uma especialidade mais ou menos nova. Quando você fala residência, significa o quê? É que assim, ó, a faculdade de medicina tem 6 anos, correto? Certo. Depois você tem que fazer a tua primeira residência médica. Por exemplo, muitas pessoas leigas acham que todo médico é cirurgião. A maioria dos médicos não é cirurgião. É. Mas médico é clínico. Vamos citar o exemplo, por exemplo. Cardiologista é um médico clínico que não opera. Gastro
É clínico, trata a parte digestiva, mas é um médico clínico, dermatologista, Exato. endocrinologista. O coloproctologista é o seguinte, tu tem que fazer cirurgia geral, cirurgia digestiva, tem que operar tudo, fígado, pâncreas, rins, fazer cirurgia bariátrica, para depois tu fazer a especialidade da coloproctologia. Então é um caminho longo, não são muitos locais que têm a especialização de coloproctologia, agora está abrindo um pouco mais, então acaba tendo muito pouco especialista. Então tem muitas cidades do Brasil, até cidades de médio para grande porte, que não tem um coloprocto. Então quem é que acaba operando? Nada contra, porque é o que tem lá, um cirurgião geral, um cirurgião digestivo, mas não um coloproctologista. Entendi. Então é uma área que tem muito tabu. É uma área que as pessoas têm medo de falar, né? Então quando nós começamos o nosso canal Planeta Intestino, a gente começou a tocar nesses assuntos. E eu já vou Tem desinformação, tem preconceito E desleixo. e desleixo. E desleixo, tá? Porque hoje em dia as informações estão aí. E as pessoas já chegam comigo em estágios muitas vezes terminais, e eu não falo para a pessoa na hora do desespero, Vilela. Mas eu penso comigo muitas vezes, Se tivesse vindo a... poxa, podia ter se livrado de toda essa incomodação que nós vamos começar agora, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, ou às vezes patologias às vezes benignas, mas que acabam trazendo um transtorno tão grande quanto um tumor. Ah, é? E muitas vezes é por esse preconceito. Ah, falou em reto, falou em ânus, falou em intestino, tá entendendo? E para não te deixar sem resposta, porque eu gosto de responder sempre tudo que me perguntam, eu fui ensinado pelo meu pai, né? Dr. Clóvis Lemos, meu pai é urologista, minha mãe e Sônia Lemos estão lá te assistindo. Pô, que legal. Né? Minha família estava conversando com o Lênin antes de começar aqui, entre assim, direto, meu pai, primos e pessoas que casaram, nós somos 13 médicos na família. Nossa! É uma família... Quais especialidades? Vamos quase falando. tudo é urologista. Ah, é? Eu ia ser urologista. Na frente, meu pai é urologista, meu pai é um urologista lá da região que nós moramos, que é a fronteira do Rio Grande do Sul, moro em Rosário do Sul, podemos depois falar. Fronteira com o Uruguai. Ah, é? Uma cidade linda, uma cidade pacata, é conhecido como Praia das Areias Brancas, porque tem um rio chamado Rio Santa Maria, que tem uma areia bem fininha, como se fosse uma areia de mar. Sei. Né? É um povo muito... Eu me criei lá. É um povo muito pacato, um povo muito carismático. Como tem pessoas do mundo todo que me procuram em Rosário do Sul, tá um polo lá. As pessoas me comentam muito. Agora teve um diretor de cinema que esteve lá comigo agora, semana retrasada, o Rafael de São Paulo. E ele disse, como é que pode? Tu para numa esquina, chega as pessoas para conversar contigo. Isso são as pessoas da fronteira. Ah, é? Tá? Da fronteira, que chama-se Campanha Gaúcha. É uma área que engloba várias cidades lá, que a parte forte dela é a parte da agropecuária. Lá tem campos que tu olha assim que não acabam mais, tem grandes latifúndios, são gados muito valorizados, né? O gado de origem europeia, o Angus, né? E é nessa cidade que eu moro. Eu amo Rosário do Sul, temos até histórias, até talvez com algo sobrenatural, como eu voltei para Rosário do Sul. É mesmo? Exatamente, né? Que eu nunca contei em locais que eu fui público. Vamos abrir essa sessão aqui, se tu quiseres que eu conte mais adiante. Nós falamos sobre esse assunto aí. E, na verdade, o meu irmão é bioquímico, né? Mas tem uma coisa interessante lá de Rosário, uma coisa já particular. O meu pai planejou uma coisa, que nós morássemos todos juntos. Nós temos um residencial da família. Ah, é? Para juntar o povo. Juntamos nós lá e porque para caber todo mundo, né? Porque, na verdade, é o seguinte, é só eu e meu irmão, Felipe Lemos, tá? E, na verdade, o que acontece em cidades geralmente do interior? Os filhos se espalham pelo mundo. Param nas capitais, tá? Que eu trabalho, toda a minha formação, tudo eu fiz em Porto Alegre, capital, tá entendendo? E toda a tendência era ficar de lá para ir para um outro local muito maior. Eu fiz o sentido inverso. Esse é um assunto interessante, tá? E você foi e voltou? Voltou. E, na verdade, lá, geralmente, os pais não têm seus filhos nunca no interior, porque todo mundo vai... Claro, vai pro mundo, né? Oportunidade de emprego no local lá. E nós fizemos lá, chamamos-se Residencial Lemos, né? Eu moro no andar de cima, o meu irmão no andar de baixo, o meu pai, nos comunicamos apenas por um elevador ali. Temos uma cozinha comunitária, temos uma cozinheira, a Sandra, que é a nossa anja da guarda lá, que faz a comida para todos nós, tem um horário lá, cada um chega no outro horário lá, comemos junto quando nós podemos lá. Então foi um sonho do meu pai que conseguiu se concretizar. Isso aí. Mas a cidade de Rosário do Sul é uma cidade que eu amo, é uma cidade que eu estou conseguindo levar o nome dela para o mundo. Esses tempos teve uma publicação
quando eu fui a Brasília, no Ministério Público Federal Militar, eu teve um procurador-geral da República, doutor Jaime de Castro Miranda, me chamou a Brasília para dar uma palestra para os servidores militares lá, porque muitos seguiam e muitos disseram que mudaram as vidas depois que começaram a seguir nosso canal Planeta Intestino. E fomos lá e um deles fez uma publicação muito bonita e disse: Rosário do Sul para o mundo, sendo conhecida no mundo todo uma cidade de 40 a 45 mil habitantes por causa da coloproctologia. Olha só. Né? E é isso aí. Eu sou de Rosário do Sul, Rio Grande do Sul, uma cidade que fica a 100 quilômetros do Uruguai. Chama-se Campanha Gaúcha. Tem ali a 100 quilômetros, tem uma cidade fronteira que chama Rivera, que é uma cidade que tem muito esses free shops, e vem pessoas do Brasil todo lá para fazer compras ali, né? Olha só. Depois tu pega, tem Se soubesse, tinha pedido pra você trazer um PlayStation 5 para mim. Pô, é mais barato. Mas, Poxa, marcamos Pra aí, nós, né? Pra nós, pra deixar aqui pra jogar, né? É isso aí. Pô. E o pessoal passa muito por ali, porque tu pega aquela rota, tu toca reto, tu chega em Montevidéu, depois tem Punta del Este, né, que fica 500, 600 quilômetros dali. Então, nossa cidade fica lá na Campanha Gaúcha. Mas eu quero te dizer que o pessoal lá te assiste muito. Pô, tá? O pessoal do hospital que eu trabalho, o Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora, o bloco cirúrgico em especial, não vou citar nomes aqui, porque senão as gurias vão ficar bravas. É só mulher que trabalha comigo lá. É mesmo? Só mulher. Aí vai que esquece alguém, né? E o meu anestesista particular, doutor Sandro Ritter, faço questão de dizer que ele também é o meu anjo da guarda. Anestesista é uma profissão muito importante, né? Eu já fui operado tantas vezes. Eu digo que eu preciso dele, né? Eu digo que ele precisa de mim, eu preciso dele, nós trabalhamos juntos, né? E as gurias que trabalham comigo lá, nós somos uma família. E o bloco cirúrgico tem que ser uma coisa, lá que as pessoas não imaginam assim, ó, que tem que ter uma coisa de uma certa descontração lá dentro, né? Porque lá é tudo muito sério. Então, nos intervalos, nós temos que se lidar lá como se fosse uma família. E a minha família das meninas que trabalham comigo lá no bloco cirúrgico, eu posso dizer que eu trabalhei em hospitais do Brasil e do mundo todo, Vilela. O meu time é imbatível. Em Rosário do Sul, e eu digo, e eu bato o martelo, e hoje em dia eu não preciso mais provar mais nada. Eu digo que tu pode fazer uma medicina de primeiro mundo, em qualquer lugar do mundo, tu tendo aparelhos de ponta, tu tendo uma formação de primeira qualidade. A gente consegue hoje em dia ter aparelhos de ponta, assim, é mais fácil hoje em dia do que antigamente? Claro que é, claro né? que é. E na verdade depende da especialidade que tu fizer. Mas assim, ó, o que conta é a tua formação. Eu vou te dizer uma coisa interessante sobre o interior, que esses tempos foi um médico que estava querendo ir para a nossa cidade, e ele veio conversar comigo, por indicação de um outro colega que disse: olha, tu quer ir para o interior, tu quer ter sucesso, vai falar com o Fernando Lemos. E ele chegou comigo, e eu disse assim para ele: como é que está a tua formação? Qual a tua capacitação e quanto tu te garante? Porque o médico do interior, eu dizendo para ele, só me ouvindo e regalando os olhos. Você se garante em que sentido? O médico do interior tem que ser o melhor médico do mundo. Ah, é? Sabe por quê? Mais do que na capital? Muito mais. Tá na capital, tem algum problema, tu chama o teu professor para te ajudar. Ah, lá você chama o teu colega. Tu tá numa cirurgia. Lá você não tem para quem recorrer. É tu e tu. Por exemplo, eu tenho lá, obviamente tem cirurgiões, muitas vezes o meu pai faz 50 anos de profissão agora de urologia. Poxa. Ele só trabalha agora na Clínica Lemos que nós temos lá, ele não opera mais na parte hospitalar, ele abandonou o hospital já faz uns 7, 8 anos já, tá? E nós temos para chamar ali, mas na verdade quando tu tá num centro grande, qualquer encrenca que dá com algum... É você e você. Você e Deus. Isso aí. Então tu tem que ter uma capacitação maior para tu enfrentar e abrir um serviço. E tu saber que quem tem que resolver os problemas das pessoas é você. Então por isso que quem pensa em abrir um serviço em cidade menor do interior, e na verdade ali na volta tem cidades muito maiores que o Rosário do Sul que não tem coloproctologista. Mas por que você está no interior e não numa capital que seria o mais natural?